A grande vantagem do mercado de ações é que ele nos dá oportunidades em diversos momentos de sermos sócios de empresas com reconhecido sucesso e lucratividade a preços de barganha. Warren Buffett chama isso de comprar $1 por 50 cents, porque você está literalmente comprando o direito de participar do crescimento de uma empresa como sócio, dividindo o lucro por um valor menor do que ela vale. Isso só é possível porque o mercado frequentemente erra na sua avaliação, mas se você for perspicaz, pode tirar vantagem desses erros. É nesses momentos que encontramos o valor de uma ação em baixa e podemos lucrar muito com isso. Por exemplo, se os fundamentos da empresa garantirem que ela enfrentará bem uma crise por sua forte posição financeira, dinheiro no caixa e sua reconhecida competitividade de longo prazo, então poderemos aproveitar os momentos que o mercado trata todos de forma igual, com extremo pessimismo, para nos tornarmos sócios dessas empresas a preços de banana. Neste vídeo, eu vou te mostrar um passo a passo para você identificar exatamente estes momentos de grandes oportunidades, sabendo exatamente onde investir dependendo da sua propensão ao risco. E o melhor, qual é o melhor momento para comprar ou vender essas ações. Você vai ver que, na verdade, fazer esta análise é muito mais simples do que é mostrado por aí, e que você não precisa ser economista, matemático ou fazer um MBA para fazer os seus investimentos de forma segura. Meu nome é José Cobori, eu invisto no mercado financeiro e de capitais há mais de 25 anos e sou autor do livro Análise Fundamentalista, Como Obter uma Performance Superior e Consistente no Mercado de Ações. O meu objetivo com esta aula é que você entenda de forma prática como descobrir por si mesmo quais são as empresas nas quais vale a pena investir e qual é o melhor momento para comprar as suas ações, para que você consiga os retornos ano a ano que conversamos e assim chegar na sua independência financeira, conhecendo cada risco e pensando com segurança ao investir. Todos os conceitos que eu vou te mostrar aqui podem ser estudados muito mais a fundo, porém eu resumi os conceitos em 3 passos simples para que você entenda como o método 1% vai te ajudar a fazer esta análise e por onde começar a se tornar um grande investidor. O primeiro passo, a primeira coisa que temos que ter em mente é: qual é a sua propensão para assumir riscos? Isso é muito importante, pois vai definir a sua carteira de ações. Risco é a chance do seu ativo se desviar do resultado que você espera. Da mesma forma que ele tem mais chance de não chegar ao preço que você quer, caso ele seja mais arriscado, ele também pode se desviar positivamente, trazendo mais lucro do que você imaginava. Muitos pensam que para se proteger do risco você deve evitar o mercado de ações, mas não existe mentira maior. Primeiro, porque quando você compra uma ação, você está comprando o direito de participação nos lucros de uma empresa. Seu risco é a confiança na capacidade da empresa em dar resultados. Enquanto que a chamada renda fixa, que de renda fixa não tem nada, envolve comprar papéis de dívida do governo ou de uma empresa, que pagam os menores juros do mercado. É por isso que o 1% dos investidores só usam a renda fixa como sua reserva de emergência para aquele dinheiro que você pode querer usar por alguma eventualidade e para proteger a correção do seu capital e ter liquidez para aproveitar as melhores oportunidades quando elas aparecem. O resto está em ações bem analisadas e comparadas de acordo com o seu perfil de risco. É isso que te dá retornos mensais de milhares de reais por mês, começando bem pequeno. Então a questão não é entrar ou não em ações, é com quanto você vai começar e qual é a empresa certa. Comprar ações é uma necessidade para ter os retornos que eu te mostrei no último vídeo. E você vai conseguir isso a partir da escolha certa de qual empresa você vai querer. Se você é mais avesso ao risco, busque ações de empresas mais tradicionais, que já estão em um estado mais maduro. Estas ações vão trazer mais segurança para a sua carteira, normalmente com uma rentabilidade menor. A chance de um Itaú, por exemplo, quebrar é quase inexistente, mas ele também nunca vai dobrar de tamanho. Já se você é mais propenso ao risco, escolha ações de empresas menores, mais inovadoras e com grande competitividade. Estas empresas têm um risco maior, porém podem gerar uma lucratividade muito alta. O ideal é que você tenha uma carteira com empresas mais maduras e empresas mais inovadoras. Porém, tome cuidado, pois aqui acontece um erro muito comum que você precisa evitar. A maioria dos investidores utilizam a diversificação como estratégia de minimização de riscos. Eles compram dezenas de empresas sem parar para analisar em profundidade e dividem demais o seu próprio dinheiro. Não estar concentrado em apenas uma ação é recomendável, mas diversificar demais só te levará a um retorno mediano. Investir em mais empresas do que você é capaz de analisar e acompanhar vai tirar seu foco e provavelmente você investirá em empresas ruins,
somente para atingir metas de diversificação. Como diz o próprio Warren Buffett, diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. E sobre risco, sua frase é quase idêntica. O risco advém de você não saber o que está fazendo. Agora, se você já sabe como montar uma carteira alinhada ao seu perfil de investidor, temos que escolher em quais empresas investir. E aqui entra algo muito importante. Os grandes investidores sempre analisam os riscos antes de analisarem o potencial de retorno. Então, o segundo passo é exatamente analisar o risco da empresa. Empresas com baixo risco externo são empresas que têm maior probabilidade de se manter competitivas a longo prazo, pois isso garante que suas margens de lucro estarão protegidas no futuro. Saber se a empresa vai ou não se manter competitiva ao longo do tempo pode parecer um exercício de futurologia, porém existe uma forma simples de se analisar isso, utilizando o modelo das 5 forças de Michael Porter, considerado o papa da estratégia empresarial. Este é um modelo que eu pessoalmente já utilizei diversas vezes com uma taxa de sucesso bastante alta nas previsões. Inclusive, em 1997, eu fiz um estudo analisando 6 bancos, segundo o modelo de Porter. Os 2 que em meu estudo seriam os mais competitivos são os maiores na atualidade. E os 2 que eu achei que não sobreviveriam não existem mais. Segundo este modelo, para analisar a competitividade a longo prazo de uma empresa, você precisa analisar 5 forças que atuam sobre ela. A primeira é o poder de negociação do comprador, pois se o cliente tem um alto poder de barganha, a empresa não conseguirá vender num nível de preço ideal para ela. A segunda é o poder de negociação dos fornecedores, pois se a empresa não tiver capacidade de negociar com eles, vai comprar os produtos com o preço mais caro. A terceira é a ameaça de novas empresas entrando no segmento de mercado, pois isso aumenta a competitividade e o risco. A quarta é a ameaça de produtos substitutos, pois se os produtos da empresa forem facilmente substituídos, ela tem um alto risco. E a quinta e última força é a rivalidade entre as empresas concorrentes, que força a empresa a ter uma política de preços mais agressiva. A análise destes 5 fatores vai te dar a segurança de que a empresa no qual você vai investir tem o poder de se manter competitiva no longo prazo e pode ser feita com um estudo simples sobre a natureza e resultados da empresa. Agora temos que levar em consideração também os riscos internos da empresa. Aqui é analisar mesmo o funcionamento operacional, financeiro e da gestão. Não é nenhuma novidade que o que leva uma empresa a perder o seu valor é a má gestão financeira. No limite, isso é a falência. O investidor deve olhar sempre o risco financeiro da empresa. Dentre as muitas variáveis que eu gosto de priorizar, a principal, a que leva a maioria das empresas à falência, é a necessidade de capital de giro. É a má gestão do capital de giro que quebra as empresas, e isso é relativamente fácil de identificar. Minha experiência avaliando empresas em processos de fusões e aquisições me deu um feeling especial para isso. Se eu fosse dar um conselho para um investidor iniciante, eu diria que você precisa olhar apenas 4 números no balanço patrimonial da empresa para saber tudo o que você precisa. Contas a receber, estoques do lado do ativo, e do lado do passivo, contas a pagar e salários. Essas contas do ativo menos as contas do passivo é a necessidade de capital de giro. Ou seja, é quanto dinheiro a empresa precisa ter para continuar rodando. Agora, depois de analisar os riscos externos e internos e escolher em quais empresas investir de acordo com o seu perfil de risco, só falta você saber quando é o melhor momento para comprar as ações. E a resposta para essa pergunta é muito simples: quando o preço da ação estiver abaixo do seu valor real. Então, no passo 3, nós vamos calcular o valor real da empresa para que você tenha um parâmetro comparativo com o preço que está sendo negociado no mercado. Para se calcular o valor real da empresa, basta somar todos os lucros futuros e trazê-los a valor presente pelo risco. Agora calma, isso é muito mais simples do que parece. Deixa eu te dar um exemplo para ficar mais claro. Imagine que você entrou de sócio na padaria do seu cunhado. Investiu R$100 mil por 50% da padaria. Você, mesmo não sabendo a teoria de finanças, e a maioria dos padeiros não sabem, faz uma conta intuitiva. Vai calcular quanto essa padaria dará de lucro por ano e vai comparar com o retorno que você recebe atualmente lá no seu banco onde o seu dinheiro está investido. E só vai topar essa sociedade se o retorno for maior, já que ser sócio do seu cunhado é muito mais arriscado. Quando você compra uma ação, se torna sócio da empresa e o valor dela para você é quanto ela vai gerar de lucro no futuro, assim como na padaria do seu cunhado. Mas eu vou ter que calcular tudo isso, Cobori? Não, existem vários relatórios de analistas com esses cálculos. O que você precisa é saber como analisar esses valores
para poder ter uma visão crítica e tomar a melhor decisão. Você deve avaliar bem a empresa. Como investidor individual, você precisa apenas do conhecimento para avaliar os relatórios de análise que os bancos de investimentos e as corretoras divulgam. Você deve ter conhecimento para ter esse olhar crítico, pois os analistas têm o que chamamos de viés cognitivo. Uns são mais otimistas, outros pessimistas, alguns até entusiasmados, mas você deve ser crítico. Comprar ações com preço de mercado abaixo do que seria o preço justo é o que Benjamin Graham chama de margem de segurança, que pode ser ilustrado dessa forma. Ou seja, quando o mercado, por algum motivo, e ele sempre tem um, estiver vendendo as ações de uma empresa com bons fundamentos abaixo de seu valor real, é o momento que você deve comprar. Para minimizar ainda mais os seus riscos ao comprar ações, há momentos que o mercado estará vendendo as ações abaixo até do que o seu valor patrimonial. Isso é o que eu chamo de riscos e retornos assimétricos. Você, como investidor individual, tem uma grande vantagem sobre os fundos de investimentos. Segundo Peter Lynch, empresas pequenas com grande potencial de crescimento estão fora do radar dos fundos, ou eles nem mesmo podem investir nesse tipo de empresa. Porém, são essas pequenas empresas que podem te deixar rico em um tempo menor. Ou seja, você tem mais possibilidades de lucrar com os seus investimentos de forma segura, tanto numericamente quanto qualitativamente, porque nada supera o retorno de uma pequena empresa muito boa. Existem muitas empresas boas fora do radar dos investidores, basta saber garimpá-las.